Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Mais uma vez nós pedimos licença para entrar na sua casa e aqui trazer sempre um tema importante. Hoje vamos tratar de um tema sobre saúde. Vamos falar de doenças reumáticas. E já faço a seguinte introdução. Reumatismo é um termo médico usado para designar um grupo de patologias que afetam articulações, músculo e esqueleto e que, geralmente, caracterizadas por dor e restrição dos movimentos. Daremos uma ênfase particular também a questões de fibromialgia, que sabemos que hoje atinge grande parte da nossa população. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui o Dr. Roberto Rodrigues de Souza Filho, que é reumatologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e perito e médico do trabalho também da mesma Secretaria de Administração Pública do DF. Dr. Roberto, bem-vindo e boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade da gente estar colocando, né, o nosso posicionamento sobre as doenças, principalmente fibromialgia, que é o que a gente vai falar, e esperamos que a discussão aqui traga muita riqueza, informação aos telespectadores. Com certeza. Recebemos também o Dr. Rodrigo Aires Correia Lima, que é coordenador da reumatologia da Secretaria de Saúde do DF e também preceptor da residência médica do Hospital de Base de Brasília. Dr. Rodrigo, boa noite, bem-vindo também, é um prazer. Boa noite, Ronaldo, boa noite aos telespectadores. Para mim é um prazer e uma oportunidade ímpar de poder orientar os telespectadores sobre esses temas que são importantíssimos para a nossa sociedade dentro da área da reumatologia. Ambos são membros da Sociedade Brasileira de Reumatologia, também da Sociedade Brasiliense. Bom, eu deixo que os senhores também façam uma introdução sobre hoje a ocorrência dessas enfermidades reumatológicas no seio da nossa sociedade. Qual é a incidência hoje dessas enfermidades? Posso começar? Bem, eu acho que é uma importância ímpar. Apesar da sociedade de reumatologia não ter muito especialista comparado a outras especialidades como ortopedia e clínica médica, nós sabemos que as doenças reumáticas, em geral, são mais de 150 tipos e atingem em torno de 30% da sociedade, né? E 20% da sociedade teria uma doença reumática crônica, que necessitaria de um acompanhamento, de uma avaliação crônica, dentre elas a fibromialgia. Puxa, a incidência é alta, 30%? Muito alta e com um custo socioeconômico muito alto. Inclusive o doutor Roberto está aqui e ele vivencia isso nas perícias. Uma das principais causas de afastamento de trabalho são doenças como a dor lombar crônica, como a própria fibromialgia. Muitas vezes é solicitado o afastamento ou que a pessoa trabalha, o chamado presenteísmo. Ela está no trabalho, porém com certa limitação funcional. Nem conhecia o termo presenteísmo. Doutor Roberto, por favor, então já jogo a bola para o senhor sobre já essa questão específica. As doenças reumatológicas, né, que a gente chama, as que têm CID-M, né, que engloba essas patologias, elas são hoje a segunda maior causa de afastamento no trabalho aqui no Distrito Federal, né, perdendo só para as doenças que a gente chama de CID-F, depressão, ansiedade. E o impacto econômico, né, socioeconômico e financeiro, inclusive, é muito alto. A gente tem secretarias aqui que o absenteísmo chega a 50%. Então, assim, 50% no geral. E desses 50%, a fibromialgia e outras doenças reumatológicas são responsáveis pela segunda maior causa de afastamento. Bom, e aqui, tudo isso já são dados que representam muito no seio da sociedade. Mas, claro, a gente considera também que é, de fato, também um sofrimento para quem vive essas enfermidades, não é? Sim. É impressionante a limitação que as pessoas têm, né, em relação às doenças osteomusculares. E nos diversos setores de trabalho, né? Por exemplo, na área de saúde, a gente tem um absenteísmo grande. Na educação, a gente tem um absenteísmo muito grande por conta de CID-F seguido de M, né? Porque interferem não só no trabalho, mas inclusive em relacionamento em casa, né, social. Então as pessoas tendem a ser mais mal-humoradas, né, porque a maioria delas às vezes tem insônia. Então as atividades até diárias ficam prejudicadas por conta dessas doenças. Bom,
O doutor Rodrigo disse agora há pouco que não existem reumatologistas em números suficientes hoje no seio da nossa sociedade. Foi isso que eu entendi bem? Exatamente. Ainda é uma especialidade pequena, porém que engloba um grande número de doenças. A gente colocou aqui mais de 150 doenças reumáticas. Então, a reumatologia ela engloba pacientes desde dores lombares crônicas, né, dores comuns, mecânicas do dia a dia, até doenças autoimunes reumáticas que causam inflamação e destruição articular. E também vale assim a gente tentar desmistificar um pouco sobre as doenças reumáticas, que muitas vezes são interpretadas como algo relacionado exclusivamente à idade, ao envelhecimento. É claro que as doenças acontecem mais frequentemente, algumas delas com a idade mais avançada, porém, o tratamento hoje dentro da reumatologia avançou bastante e permite retomar a qualidade de vida desses pacientes, sobretudo naqueles que a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar precocemente. Ou seja, o diagnóstico precoce, o acompanhamento dentro da reumatologia e um programa de saúde nacional voltado para doenças muito prevalentes, onde o reumatologista não possa englobar toda essa gama de pacientes dentro dessa doença, é fundamental para a gente diminuir essa perda de qualidade de vida e esse custo socioeconômico desses pacientes. E a reumatologia, eu acho que aí tem um papel fundamental na orientação e na condução de várias dessas doenças reumáticas. Eu pediria até se o senhor pudesse elencar, até para identificar para a nossa população que está em casa agora. Muitas vezes a pessoa sente algo, vive algo, até agora não foi identificado, não costuma ir a médico, e nós temos grande parte da nossa população aqui, e também às vezes não tem muito acesso, e já está com sintomas. O senhor poderia ajudar a gente a identificar alguma coisa? Olha, eu acho que existem alguns sintomas que são bem comuns do dia a dia, aquelas dores normais que as pessoas têm, relacionado a uma determinada atividade ou esforço que tendem a desaparecer. Esse tipo de doença normalmente é comum, em geral, um clínico, um ortopedista, alguém que possa dar uma atenção primária e que desaparece. A gente normalmente não precisa de um encaminhamento periódico, um acompanhamento contínuo com o reumatologista. Porém, a persistência do sintoma articular, sobretudo um sintoma que não esteja relacionado a algum tipo de trauma, vamos dizer, a pessoa faz o repouso da articulação, da junta e não melhora, tem uma rigidez pela manhã muito prolongada dessas juntas, ou algum sintoma que não esteja associado a alguma doença que poderia ter alguma lógica naquele paciente, e esse paciente sim deve ser encaminhado ao reumatologista, né? Nós temos aí exemplos de doenças como osteoporose, osteoartrose, gota, a própria fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus, dentro dessa gama de sintomas que os pacientes têm. Então a gente costuma dizer que qualquer dor ela deve ser investigada. Uma dor simples, mecânica, maltratada, ela pode gerar uma dor crônica e que gerar incapacidade funcional e limitação para esse paciente. Então toda dor ela deve ser investigada. Agora, aquela dor que não está melhorando, ou algum sintoma de algum órgão interno, já que essas doenças também podem afetar esses órgãos internos, e que não esteja melhorando ou com um tratamento habitual, né, esses pacientes devem procurar um reumatologista, sim, devem ser encaminhados a um reumatologista. Nós chamamos a atenção para uma doença muito frequente, onde nós devemos fazer o diagnóstico precoce, que são as dores inflamatórias por doenças reumáticas crônicas. Essas são caracterizadas por inchaço articular prolongado, que dura por mais de 6 semanas em geral, associado a uma rigidez matinal, ou seja, a dificuldade de movimentar as articulações, que dura mais de meia hora. Esses são sintomas que os pacientes devem estar atentos, porque normalmente, quando você machuca algum tecido e você faz um repouso, você tem uma melhora pela manhã. Mas nessas doenças, esses pacientes continuam com a dor apesar do repouso articular. Esse é um sintoma que deve chamar atenção para doenças reumáticas, inchaço e rigidez pela manhã. Aliás, toda dor, toda inflamação que persista por algum tempo precisa ser investigada. Sem dúvida. Não se pode conviver, embora seja uma coisa sensível, que não incomode tanto, mas se já perdura, precisa ser investigada, né? Você colocou um ponto fundamental. Nenhuma dor é normal. Independente, muitas pessoas imaginam, eu estou com dor por conta da idade. Isso não é normal, né? Toda dor, é claro que com a idade nossos tecidos articulares envelhecem, todo o nosso corpo envelhece, porém, ela deve ser investigada. Todo tipo de dor, quando você trata e diagnostica exatamente o ponto que está causando aquela dor, você consegue uma melhora desses pacientes ou recuperação completa. Então, toda dor ela deve ser investigada, não deve ser interpretada como algo relacionado à idade ou ao envelhecimento ou algo desse tipo.
Doutor Roberto, qual é o drama que vive um médico perito do trabalho quando as pessoas chegam com esses sintomas todos e ali apresentam a sua causa, e a gente sabe que é também um dos dramas hoje da nossa sociedade. Como é que é isso lá na medicina do trabalho? Bom, o índice de atestados é muito alto por conta dessas doenças. E o que acontece muitas vezes é que a gente nota que na perícia em si, que a deficiência mesmo de atingir de chegar a um reumatologista na rede pública, inclusive na rede privada, faz com que esses pacientes eles busquem alternativas. Então, são pacientes que vão para pronto-socorro toda semana, pelo menos uma vez por mês vão, tomam injeção e voltam para casa, né? E chegam, assim, o que a gente chama de mal conduzidos, né? São pacientes que não têm um acompanhamento contínuo e que, por conta disso, não melhoram e pegam vários atestados. Então, aumenta o índice de absenteísmo. Em contrapartida, também a gente tem o problema da aposentadoria. Muitos pacientes chegam com fibromialgia, por exemplo, perguntando, eu tenho direito a me aposentar com essa doença? Enfim, isso é muito complexo, porque não é uma doença especificada em lei, é uma síndrome dolorosa, na verdade, né? Que se acompanha de estados emocionais, ou um ponto doloroso de dor, como o doutor falou, o doutor Rodrigo, uma articulação inflamada que aumenta a sensibilidade à dor, né? E que, se for tratada, pode vir a melhorar todo o sintoma, né? Essa amplificação da dor que a fibromialgia faz, ela leva a muito sofrimento. A dor existe, né? A gente ouve muito falar que a fibromialgia é uma coisa psicológica. Não é, existe uma alteração, alterações hormonais, né? Aumento de substâncias que causam a dor, como a substância P, e diminuição do efeito de substâncias que aliviam a dor, como a serotonina. E são alterações bioquímicas, né, biológicas, que ocorrem dentro do organismo e que não só configuram o estado emocional. Lógico que o estado emocional ele interfere bastante, né? O nosso maior drama é esse, a gente vê a coisa acontecendo. Como perito você não pode, né, interferir no tratamento do paciente, e até por orientar fica complicado, mas o que eu mais noto é realmente a falta de segmento, falta de um diagnóstico precoce e do segmento com um especialista adequado. O senhor me lembrou aqui, enquanto falava, do caso de uma pessoa que foi funcionária de uma empresa em que trabalhei e que ela, toda semana, ela faltava de 2 a 3 dias. No final do mês, ela tinha trabalhado quase que praticamente apenas 15 dias, ou metade do mês, ali um pouco. E era sempre caracterizada como uma pessoa de pouca confiança. Uhum. Mas ela sempre relatava dores, as dores que sentia. De fato, são casos reais, e aqui sem duvidar também da honestidade das pessoas, mas pode acontecer também de alguém forçar um pouco a barra, como é isso? Sim. E vocês, peritos do trabalho, percebem tudo isso, né? Sim, a questão da simulação, né, que você está falando. Isso acontece, sim, mas eu lhe garanto que não é a maioria, não, é uma minoria, e a gente percebe pelo exame, né, através É uma minoria o quê? Quem simula ou quem? Não, uma minoria que simula. Que simula. Realmente a dor a dor é real, a dor existe, né? E quando nós vamos procurar casos, até na perícia, perguntar, são pessoas que têm vários problemas, né? Às vezes é uma artrose mal cuidada. É uma chaga aberta, né? É uma chaga aberta. Às vezes é uma artrose que mal cuidada, né? São pessoas, às vezes a pessoa está acima do peso. Então é uma conjuntura de fatores que culminam na piora da dor, né? E na piora da qualidade de vida. Então nós conseguimos ver esse drama, mas ficamos amarrados na questão da limitação da assistência que existe, né? Pelo número baixo de reumatologistas para dar conta dessa multidão, né? E outra coisa importante realmente é a reumatologia não é uma doença de idosos, mas a população vem envelhecendo. Então a chance de aparecer doenças artrosas, osteoporose, doenças mais crônicas da idade tendem a aumentar. Então essa diferença tende a aumentar.
né, com o passar dos anos. A nossa população está... O senhor tocou num ponto importante que nós vamos abordar dentro de instantes, que isso não é uma doença, é uma enfermidade de idosos. Todavia, qual é o tipo de incidência dela em determinadas fases da vida, em determinadas idades? A gente toca nesse assunto no próximo bloco. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos já aqui na sequência do nosso Além da Notícia de hoje, falando sobre doenças reumáticas.